Graça e paz. Tudo bom, meus irmãos? Eu sou a Mel, congrego na Igreja do Jardim Alfredo. Atuo na área da música em minha igreja. Quero de antemão agradecer o carinho de vocês, o convite. Muito obrigada. Vamos orar a Deus? Vamos pedir ao Senhor unção sobre essa palavra? Fechemos nossos olhos. Amantíssimo Deus, nós te louvamos. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Fala-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu trago hoje é especialmente endereçada aos jovens. Fala de 4 capacidades de um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E a passagem, para nós começarmos a meditar, está no livro de Gênesis, no capítulo 41, verso 38. Vamos ler juntinhos? Diz: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito Santo de Deus? Essa fala foi de Faraó. Amados irmãos, Deus tinha um propósito na vida de José, mas para que esse propósito se concretizasse, José precisaria passar por um processo, e Deus estaria com ele nesse processo. Nós sabemos da história dele, da maneira como ele sofreu, diante da inveja que os irmãos sentiam por ele. Deus, portanto, o capacitou na área emocional. José, nós sabemos, ele foi vendido pelos irmãos, ele era odiado pelos irmãos, e ele se tornou escravo, dos egípcios, e foi morar na casa de Potifar. Então, esse jovem poderia ter sido um jovem extremamente depressivo, angustiado, revoltado, mas aquele jovem tinha algo muito especial nele. Ele tinha intimidade com o Eterno. Apesar de estar distante de sua casa, apesar de ser rejeitado pelos seus irmãos, ele tinha certeza do cuidado de Deus e que o Senhor era com ele. Então, seu coração era uma terra fofa, fértil, onde o Espírito Santo de Deus poderia ser derramado ali e conduzir a vida dele. Então, o Espírito Santo de Deus ajudou José a perdoar seus irmãos. Nós vemos também que Deus o capacitou na área moral, porque aquele terreno onde ele estava, ali no Egito, era um terreno muito hostil. Ele estava longe da casa de sua família e poderia ter todas as desculpas do mundo para pecar. Mas esse senso que ele tinha da presença de Deus, de agradá-lo, só deu força para ele para resistir e fugir do pecado. A mulher de Potifar vivia o assediando continuamente. E não era fácil para ele. Mas teve um momento que ele resistiu tão prontamente e fugiu dela, não se importando o que pudesse acontecer. E a gente vê aqui a maneira como ela falou dele, o caluniou também, e disse que ele era um ingrato, que ele era imoral. Mas Deus o tempo inteiro testemunhando a vida daquele servo dele e vendo a fidelidade dele. Bom, então louvado seja Deus, porque na área sentimental, emocional, José perdoou a todos. Depois nós vemos Deus, além da área sentimental, além da área moral, a gente vê Deus atuando na vida, capacitando José na área de desenvolver tarefas. Mesmo na casa de Potifar como escravo, ele se destacou e Potifar fez dele o segundo em sua casa. Depois, mesmo preso, nós vemos que ele também se destaca dentro daquela cadeia, porque o Espírito Santo do Senhor é com ele. E ele achou graça diante do carcereiro. Na casa de Potifar, achou graça diante de Potifar, e na cadeia achou graça diante do carcereiro. E depois a gente sabe da história que ele revelou o sonho para Faraó e achou graça diante de Faraó. E Faraó o colocou como o segundo depois dele, ele se tornou o governador do Egito. Mas tudo isso por quê? Porque ele se permitiu ser moldado pelo Espírito e deixar com que o Espírito o controlasse e o conduzisse. Na 4ª área da vida dele, a área espiritual, a gente vê um homem que tem intimidade realmente com o Eterno, um homem que tem sensibilidade à voz do Espírito,
um homem que tem discernimento espiritual, e em especial, um homem que de visão. Ele, apesar de estar no Egito e ter todos os méritos, todas as honras e pompas do Egito, o coração de José estava na terra prometida, na terra que Deus havia prometido para o povo dele. Então, certa feita, ele disse para os israelitas que quando eles partissem, ele tinha certeza que em algum momento isso ia acontecer e que quando eles partissem, era para eles levarem os ossos dele dali, porque ele queria ser ressuscitado na terra prometida. Então você vê, apesar de estar no Egito, ele não compactuava com o comportamento das pessoas do Egito, ele era diferente. Ele era sal e ele era luz. Então, nas 4 áreas da vida dele, na área sentimental, emocional, na área moral, na área de desenvolver tarefa e na área espiritual, ele era inteiro com Deus. E por isso ele teve êxito em tudo que ele fez. Amado jovem, Deus quer atuar na sua vida, ele quer usar você como instrumento na mão dele. Se você tão somente se permitir, se você tão somente o buscar, você será um instrumento tremendo na mão do Senhor. Deus precisa da sua força, do seu trabalho, da sua jovialidade, da sua alegria, da sua disposição, do seu vigor. Deus precisa de você na obra dele. Portanto, hoje ele faz um convite para você. Se permita, como José, ser conduzido por ele, para que a obra do Senhor avance e em tempo oportuno o Senhor te exaltará. Não porque nós mereçamos, mas porque Deus é lindo, porque Ele é bom, porque Ele é Pai. Que Deus te use, que você se permita, é a minha oração, viu? Vamos orar a Deus, vamos pedir para Ele dar-nos o seu Santo Espírito também hoje, nesse momento de oportunidade que nós temos. Vamos orar? Amantíssimo Deus, eu te louvo porque Tu nos inclui no Teu plano de salvação. Tu deseja usar-nos para arrebanhar almas do redil de Satanás para o Teu redil. Amado Deus, usa os Teus jovens de todo canto, em todo canto da face da terra, todo aquele que tem sede de Ti e como José anela pela Tua presença e em Te agradar. Abençoa os jovens da Tua igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, pela oportunidade. Deus os abençoe grandemente. Amém.